Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 293. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 16 e Marcos capítulo 8. Se você ainda não segue Mulheres com Fé .oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. Todos os áudios da Bíblia estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Você pode compartilhar todos os links necessários para a sua caminhada na leitura bíblica estão disponíveis na bio do Mulheres com Fé .oficial. Antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Deus bondoso, provedor, aquele que sempre está ao nosso lado, que nunca nos deixa só. Muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas e por essa oportunidade de nós estarmos lendo a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Que Teu Espírito Santo possa nos mostrar o propósito que o Senhor tem para nós através da leitura que vamos fazer hoje. Que o Teu Espírito Santo revele, nos ensine, nos dê sabedoria, abra os nossos olhos para ter compreensão do que vamos ler, entendimento. Em nome de Jesus, que possamos descobrir algo novo sobre o Senhor hoje, como nunca soubemos antes, que possamos Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. E que o Senhor desfaça se existe algo que construímos de uma forma errada com relação à Tua palavra, que o Senhor substitua pelo que é certo, pelas Suas verdades. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa, cada família aqui representada. O Senhor conhece cada um pelo seu nome, sabe as situações que eles estão enfrentando. E peço que o Senhor esteja com cada um de uma forma muito especial, Pai, cuidando, curando, transformando. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vá fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-lhe de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês ainda estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam o que não estava lhes dizendo, que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém. Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que o servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Damanuta. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços de pães vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa?
Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua visão lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: Não entre no povoado. A confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Bom, vamos para o nosso mini estudo bíblico. O capítulo 16 de Mateus marca um momento crucial do Evangelho. Até aqui, os discípulos testemunharam milagres, ouviram parábolas e viram o poder de Jesus se manifestar. Mas agora o foco muda. Jesus começa a preparar seus seguidores para algo muito mais profundo: o sofrimento, a cruz e a revelação definitiva de quem ele é. Mateus registra que os fariseus e saduceus, líderes religiosos rivais, se unem para tentar Jesus. Ao mesmo tempo, os discípulos precisam amadurecer e entender que seguir a Cristo não é sobre glória terrena, mas sobre negar-se a si mesmo. É importante lembrar que Mateus escreve para os judeus do primeiro século, por isso ele conecta o ministério de Jesus diretamente às profecias do Antigo Testamento, mostrando que ele é o Messias esperado. Por que os fariseus pediram um sinal? Os fariseus e os saduceus, eles eram rivais. Os primeiros, mais conservadores, acreditavam em toda a Escritura e em milagres. Os segundos, liberais, rejeitavam boa parte do Antigo Testamento e negavam o sobrenatural. Porém, ambos se unem contra Jesus. Eles pedem um sinal do céu, ou seja, um milagre inquestionável, vindo diretamente de Deus, que confirmasse a identidade de Jesus. Mas essa exigência não era sincera. Eles estavam tentando Jesus, como eles já tinham feito em Mateus capítulo 12. Jesus responde de forma direta usando o provérbio popular: Você sabe interpretar o aspecto do céu, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos. Eles eram bons em prever o tempo, mas cegos para perceber o cumprimento das profecias diante dos próprios olhos. O único sinal que receberiam seria um de Jonas, referência à sua morte e ressurreição. Logo após esse confronto, Jesus e os discípulos atravessaram o mar da Galileia. Durante a viagem, os discípulos percebem que esqueceram de levar pão. Jesus então alerta: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensam que ele está falando do pão físico, mas Jesus explica que está falando do ensino destes líderes. Na Bíblia, o fermento muitas vezes representa algo que se infiltra e contamina. Aqui simboliza a doutrina corrupta e hipócrita dos fariseus, legalismo e tradições humanas, e dos saduceus, ceticismo e incredulidade. Essa advertência continua atual. Muitos hoje
relativizam a verdade, distorcem o Evangelho ou acrescentam regras humanas. Como os discípulos de Jesus, devemos estar atentos e firmes na sã doutrina. Lá em Cesareia de Filipe, longe das multidões, Jesus faz uma pergunta decisiva: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Os discípulos respondem com opiniões populares: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas a pergunta mais importante vem em seguida: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é o ponto alto do capítulo. Pedro reconhece que Jesus não é apenas um profeta ou mestre, mas o Messias prometido, o próprio Filho de Deus. Essa declaração não foi fruto do intelecto humano, mas revelação direta do Pai Celestial. Jesus confirma: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Em seguida, ele diz: Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra sobre a qual a igreja é edificada não é Pedro em si, mas sua confissão, a fé em Cristo como Filho de Deus. Jesus promete que as portas do Hades, o poder da morte, não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nem a morte nem o inferno poderão destruir o povo de Deus. Ele também fala sobre as chaves do reino, que simbolizam autoridade espiritual. O que Pedro liga ou desliga na terra reflete a vontade de Deus revelada nos céus, algo que se aplica no ministério da proclamação do Evangelho e disciplina eclesiástica, como também iremos ler em Mateus capítulo 18. Após a confissão de Pedro, Jesus começa a explicar o caminho da cruz. Ele diz que precisa ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar. Os discípulos esperavam um Messias vitorioso, que livraria Israel de Roma. A ideia de um Messias sofredor era incompreensível para eles, apesar das profecias de Isaías 53 e Salmos 22. Pedro, talvez cheio de zelo, repreende Jesus. Nunca, Senhor, isso te acontecerá. Mas Jesus responde com firmeza: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Então aqui nós vemos o contraste. Antes Pedro foi chamado de pedra da confissão. Agora é uma pedra de tropeço ao tentar afastar Jesus da cruz. Pedro, sem perceber, estava ecoando a tentação de Satanás no deserto, ao sugerir um caminho sem sofrimento. Jesus, então, ensina o custo do discipulado. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo significa abrir mão dos seus próprios desejos e vontades. Tomar a cruz é aceitar o sofrimento, a humilhação e até a morte por amor a Cristo. Jesus completa: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essas palavras nos lembram que a verdadeira vida não está nas conquistas terrenas, mas na entrega total a Cristo. Como diz Filipenses 3, versículo 8, tudo é perda diante da excelência de conhecer Jesus. Por fim, Jesus fala do juízo final e diz que alguns ali presentes veriam o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa expressão aponta provavelmente para a transfiguração, a ressurreição até Pentecostes, quando o reino de Deus se manifestaria de forma poderosa. Marcos 8 é um dos capítulos mais ricos em simbolismo e também revelações do Evangelho. Aqui Jesus não apenas realiza o milagre da provisão, mas também confronta o coração incrédulo dos discípulos, expõe o engano dos fariseus e revela de maneira clara que o caminho do Messias passa pelo sofrimento e pela cruz. E esse texto, embora são narrativas parecidas com o que lemos, inclusive no capítulo de Mateus, nos ensina também que nós somos como os discípulos. Nós vamos ver sinais, mas ainda não entendemos o que Deus está fazendo. Nós já vemos a narrativa da segunda multiplicação dos pães, e aqui se repete dos versículos 1 ao 10,
uma narrativa que mostra também o milagre da segunda multiplicação, mas com formas diferentes de escrever, né? Cada autor tem uma forma especial de expor todos esses milagres, tudo que aconteceu no ministério de Jesus. Aqui no caso de Marcos, Jesus está em um local afastado com a multidão, possivelmente por muitos gentios. Então ali eles vão permanecer por 3 dias ouvindo os ensinos de Jesus. Então, movido por compaixão, Jesus realiza o milagre da segunda multiplicação dos pães. Os discípulos, apesar de já terem presenciado a primeira multiplicação, eles questionam. Então, revela a incredulidade e a falta de percepção espiritual. Na cultura judaica, dar graças antes das refeições era um costume, como a bênção tradicional. O termo usado aqui, que Jesus usa, né, para os cestos, aqui indica um tipo de cesto maior, utilizado para carregar peixes, reforçando o ambiente cultural e geográfico. Este milagre, assim como o anterior, da primeira multiplicação, ecoa o feito por Eliseu ao alimentar 100 homens com poucos pães e ainda sobrar comida. Aqui nós vemos que Jesus não apenas repete o milagre, mas amplia sua aplicação, mostrando que o reino é para todos, inclusive para os gentios. Só para vocês saberem, se vocês quiserem consultar, o que Eliseu, quando Eliseu alimentou os 100 homens com poucos pães e ainda sobrou comida, está registrado em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44. Aí depois nós vamos ver que Jesus rejeita o pedido de um sinal que os fariseus pediram, né? Os fariseus pedem esse sinal do céu, que seria um milagre, significaria um milagre celestial, como fogo caindo do céu, ou um sinal astrológico visível. Então, muitos judeus aceitavam a astrologia, apesar da Bíblia condená-la. E Jesus suspira profundamente e diz: essa geração me pede um sinal miraculoso e eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então Jesus ele se recusa a atender ao capricho incrédulo dos líderes religiosos. A dureza do coração deles é tamanha que nenhum sinal seria suficiente. Isso nos faz refletir sobre como posso às vezes querer provas de Deus quando o que eu preciso é ter fé. O que significa o fermento dos fariseus e de Herodes? Bom, os discípulos, eles se preocupam por terem apenas um pão. Eles foram com Jesus e esqueceram de levar o pão. E Jesus adverte eles, né, dizendo: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento na Bíblia simboliza algo que se espalha, seja bom ou ruim. Aqui representa a influência corruptora da religiosidade vazia dos fariseus e do poder político de Herodes. Os discípulos não entendem, discutem sobre a falta do pão e Jesus os confronta. Ainda não compreendem nem percebem, seus corações estão endurecidos. Isso revela a cegueira espiritual dos próprios seguidores de Cristo. E isso também a gente pode se identificar com algumas coisas com eles, né? Quantas vezes a gente não percebe o cuidado e o agir de Deus, mesmo depois de tantas provas. Depois nós vamos ver porque que a cura do cego acontece em 2 etapas. Né? Em Betsaida, Jesus cura o cego em 2 momentos. Primeiro, o homem vê as pessoas como árvores andando, só depois enxerga claramente. Essa é a única cura em etapas nos evangelhos, e muitos estudiosos a entendem como uma parábola encenada sobre a visão espiritual dos discípulos. Eles começam a ver, mas ainda não compreendem plenamente. O uso da saliva pode ter tido na cultura da época a associação com a cura, embora também fosse considerado repugnante, testando a fé do homem. Jesus ordena que o homem não volte ao povoado, preservando o segredo messiânico. Esse episódio nos mostra que o entendimento sobre Cristo é progressivo. À medida que Ele toca os nossos olhos espirituais, passamos a enxergar com mais clareza quem Ele é.
Então, nós vamos para a confissão de Pedro, lá em Cesareia de Filipe, uma região de forte influência pagã e adoração ao deus Pan. Jesus pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles respondem: João Batista, Elias ou um dos profetas. Então Jesus pergunta diretamente: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro declara: tu és o Cristo. O termo Cristo significa ungido, o rei descendente de Davi que restauraria Israel. Porém, a visão de Pedro ainda era limitada. Ele esperava um Messias político e triunfalista, não um Cristo sofredor. E aí Jesus começa a ensinar que o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado, morto e depois de 3 dias ressuscitar. E Pedro então repreende a atitude inaceitável da cultura judaica, onde os discípulos deviam respeito absoluto aos mestres. E Jesus o repreende duramente: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro, sem perceber, estava agindo como instrumento de Satanás ao tentar afastar Jesus do caminho da cruz. Isso nos faz lembrar que mesmo nós, com boas intenções, podemos atrapalhar o plano de Deus se não estivermos alinhados com a sua vontade. Jesus deixa claro que o discipulado envolve cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na época, carregar a cruz significava literalmente caminhar rumo à morte, em meio ao desprezo público. Jesus diz que quem perder a vida por amor a Ele e ao Evangelho, a salvará. E questiona: por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma das declarações mais confrontadoras do Evangelho. Nenhum sucesso, prazer ou conquista compensa a perda da alma. Jesus conclui afirmando que, ao final, ele virá em glória com os anjos para julgar. O seguimento de Cristo exige entrega radical hoje, mas garante glória eterna. Amém. Nós terminamos aqui esses 2 capítulos e com várias verdades transformadoras que vemos nos 2 capítulos que lemos, tanto em Mateus quanto Marcos. Jesus é o Deus que se importa com as nossas necessidades práticas e espirituais. A incredulidade nos impede de reconhecer o agir de Deus, mesmo após ver seus milagres. Precisamos permitir que Jesus abra os nossos olhos espirituais progressivamente até enxergar com clareza quem Ele é. Seguir a Cristo exige renúncia à cruz e disposição para enfrentar o desprezo do mundo. Não vale a pena trocar a alma por conquistas terrenas. Só com Jesus nós encontramos salvação, propósito e vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo áudio. Tchau, tchau.